Eu sempre sonhei com aquele dia. Meses de preparação, listas intermináveis, idas ao mercado, mensagens trocadas com fornecedores, noites em claro revisando cada detalhe. E, finalmente, a casa estava perfeita. Balões coloridos enfeitavam as paredes. A mesa no centro da sala parecia saída de uma revista, com doces delicadamente alinhados, flores frescas em vasos altos e guardanapos dobrados em formato de pequenas rosas. O cheiro de bolo recém-assado se misturava ao de comida caseira, criando uma atmosfera acolhedora e festiva. Era uma celebração simples, mas para mim tinha um valor imenso. Eu queria reunir toda a família, criar uma memória que ficaria para sempre guardada. Todos estavam animados, sorridentes, vestidos com suas melhores roupas. Era aquele tipo de reunião que faz a gente esquecer, ainda que por algumas horas, os problemas do dia a dia. Minha filha corria de um lado para o outro, com a energia típica das crianças de sua idade. O cabelo preso em duas tranças meio tortas balançava a cada passo, e seus olhos brilhavam com entusiasmo. Ela estava encantada com cada detalhe, como se tudo tivesse sido preparado apenas para ela. Na verdade, em parte tinha mesmo. Eu queria que ela crescesse lembrando desses momentos, entendendo o valor da união e da família. Mas minha filha também tinha um traço que sempre me deixava em alerta. Era um pouco desastrada. Bastava se empolgar demais e logo derrubava algo, tropeçava em algum canto ou esbarrava em alguém. Nada que diminuísse sua doçura, mas o suficiente para que eu vivesse com o coração na mão em eventos assim, onde tudo parecia tão frágil, tão delicado. Enquanto eu observava a sala cheia, notei minha irmã chegar. Ela sempre fazia questão de marcar presença de maneira impecável, quase como se fosse a protagonista de qualquer ocasião. Naquela tarde, não foi diferente. Usava um vestido elegante, de tecido caro, que caía perfeitamente em seu corpo. Os tons claros realçavam sua postura altiva e a forma como ela desfilava entre os convidados, cumprimentando um a um com um sorriso calculado. Eu sorri para ela, tentando não me incomodar com a naturalidade com que assumia os holofotes, mesmo numa festa organizada por mim. Afinal, era família, e eu queria manter a harmonia. Mas, no fundo, algo em mim já pressentia que aquela harmonia tinha prazo de validade. As conversas se multiplicavam, os copos tilintavam em brindes improvisados, as crianças riam alto no quintal. O ambiente era leve, festivo, como eu sempre sonhei. E, ainda assim, no fundo da minha mente, havia uma voz sussurrando: basta um detalhe, uma pequena faísca, para que tudo mude. Olhei novamente para minha filha, que agora se equilibrava com um copo colorido nas mãos. Seus dedinhos apertavam o plástico com força, como se aquele simples gesto fosse parte de uma grande missão. Ela se aproximava da mesa principal, a mesma que eu havia arrumado com tanto cuidado. Senti um arrepio percorrer meu corpo, um pressentimento. Respirei fundo e tentei afastar aquele pensamento. Era bobagem minha, paranoia de mãe superprotetora. Afinal, era só uma festa de família. O que poderia dar errado? Sorri, ajeitei um prato de salgadinhos que alguém havia deixado fora do lugar e voltei a me misturar entre os convidados. Mas, sem saber, aquele momento de calma era apenas a introdução para algo que mudaria completamente o rumo daquela tarde. Porque, às vezes, não é preciso uma grande tragédia para abalar tudo. Às vezes, basta um gesto inocente de uma criança, uma gota de suco derramada no lugar errado, para que máscaras caiam, verdades venham à tona e a fragilidade de certos laços familiares se revele de forma cruel. E, naquele instante, mesmo sem perceber, o fio que separava a alegria do caos já estava prestes a se romper. Eu ainda consigo ouvir o som do copo batendo na mesa. Era apenas um movimento inocente, um gesto de criança que não mede forças, mas naquele instante tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Minha filha, empolgada demais para ficar parada, tropeçou levemente ao se levantar. A pequena mãozinha dela segurava um copo de suco de uva, e bastou um deslize para que o líquido roxo voasse no ar, respingando diretamente sobre o vestido impecável da minha irmã. O salão, que até segundos antes estava tomado por risadas, conversas e o tilintar de talheres, ficou em um silêncio sepulcral. Os olhares se voltaram todos para o mesmo ponto. O vestido caro, reluzente, agora manchado por respingos que se espalhavam como uma cicatriz impossível de esconder. Meu coração acelerou. Eu sabia que era apenas um acidente, nada além disso, mas a gravidade com que todos encaravam a cena transformava o simples deslize em algo maior, mais pesado, quase imperdoável. No primeiro segundo, uma parte de mim acreditou que minha irmã fosse rir, que ela faria uma piada para quebrar o gelo, algo como: bem, acho que virei a atração da festa antes da hora. Mas não.
O rosto dela endureceu. Seus olhos, antes brilhando de orgulho com a nova peça que havia comprado especialmente para aquela ocasião, se transformaram em lâminas afiadas, cravadas contra minha filha. Você está brincando, não é? Ela murmurou, olhando incrédula para o próprio corpo. Minha filha, pequena, inocente, ficou estática, como se não entendesse a dimensão do que tinha acabado de acontecer. Seus olhos marejados procuraram os meus, pedindo socorro em silêncio, como se dissessem: Mamãe, eu não fiz por mal. Aquele olhar me cortou por dentro. Calma, foi só um acidente, falei, tentando dar leveza ao momento. Criança é assim mesmo, às vezes se atrapalha. A gente resolve isso rapidinho. Peguei alguns guardanapos correndo, na tentativa desesperada de conter o estrago. Meus dedos apertavam contra o tecido, mas parecia que, quanto mais eu tentava, mais a mancha se espalhava. Minha irmã recuou bruscamente, como se o simples toque fosse um insulto. Não encosta. Ela disparou, a voz carregada de indignação. Você tem ideia de quanto custou esse vestido? Um burburinho tomou conta da sala. Convidados cochichavam, alguns tentando disfarçar, outros visivelmente constrangidos. Eu senti o peso do julgamento pairando no ar. Não era mais apenas um copo de suco derramado. Era como se o acidente tivesse exposto uma fragilidade escondida na nossa família, uma tensão que esperava apenas um motivo para emergir. Minha filha, incapaz de segurar as lágrimas, se escondeu atrás de mim. A mãozinha dela agarrava a barra da minha blusa com tanta força que quase a rasgava. Desculpa, titia. Ela sussurrou, a voz embargada. Mas não houve perdão nos olhos da minha irmã. Só havia fúria e um orgulho ferido. Desculpa não vai devolver o meu vestido. Ela respondeu, em um tom seco que cortou como uma lâmina. Senti o calor subir pelo meu rosto. Parte de mim queria gritar, defender minha filha com todas as forças. Outra parte ainda buscava manter a calma, evitar que aquele pequeno acidente se transformasse em uma guerra aberta no meio de um evento que deveria ser de alegria. Olhei para minha irmã, tentando encontrar um resquício de compreensão, algo que me permitisse resolver aquilo com dignidade. Mas ela já havia tomado sua decisão. Seu olhar acusador não era apenas contra uma criança inocente, era contra mim. E, naquele instante, eu soube que nada seria simples dali em diante. O silêncio que havia tomado conta da sala após o acidente parecia pesar sobre cada respiração. Por um instante, acreditei que minha irmã fosse rir, talvez fazer uma piada para quebrar o gelo e aliviar a tensão. Mas não. O que veio a seguir foi algo que jamais imaginei presenciar naquele dia tão especial. Ela se levantou abruptamente, o rosto vermelho, não se sabia se de raiva ou vergonha, e soltou um grito que fez todos os presentes se virarem imediatamente para nós. Você só pode estar de brincadeira. Olha o que a sua filha fez com o meu vestido. Eu acabei de comprar. É caríssimo. A cada palavra, o tom de voz dela aumentava. Minha filha, com os olhinhos arregalados, segurava o copo ainda pela metade, tremendo. Aquele pequeno deslize, algo tão banal, de repente ganhava proporções monstruosas. Tentei intervir, com a voz calma. Foi sem querer, ela é só uma criança. Eu limpo, eu pago a lavagem, não precisa exagerar. Mas minha irmã me interrompeu de forma ríspida, quase me cortando no meio da frase. Sem querer? Isso é falta de educação. Isso sim. Você nunca soube educar essa menina. Vive correndo, esbarrando em tudo. Agora estragou o meu vestido novo. Como você vai resolver isso, hein? Senti meu rosto queimar. As palavras dela não atingiam apenas a minha filha. Atingiam a mim, como mãe. Vi minha pequena baixar a cabeça, como se tivesse cometido o pior dos crimes, quando na verdade só havia derramado um pouco de suco. O salão, antes preenchido por risadas, agora estava tomado por murmúrios. Alguns convidados cochichavam entre si, outros apenas observavam, desconfortáveis. Meus tios tentaram acalmar a situação. Ora, não é nada que não se resolva com uma lavagem, vamos todos nos acalmar. Mas minha irmã estava inconformada. Ela passou a mão pelo vestido, como se aquele líquido fosse ácido, destruindo tudo, e gritou mais alto ainda. Você não entende. Esse vestido custou uma fortuna. E olha só, bem na frente, não dá nem para esconder. Como eu vou continuar nessa festa desse jeito? Foi nesse momento que a situação saiu completamente do controle. Minha irmã, talvez tomada pela raiva ou pela necessidade de chamar atenção, começou a me atacar pessoalmente.
A culpa é sua. Você nunca soube ser mãe. Vive passando a mão na cabeça dessa garota, como se ela fosse perfeita. Olha aí o resultado, estragando o que é dos outros, sem nenhum respeito. Meu coração acelerou. Eu queria gritar, queria defender minha filha, mas a vergonha e o choque me travaram. Minha menina, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou: "Desculpa, tia, eu não queria." E aquilo me partiu ao meio. Porque, mesmo pedindo desculpas, não foi suficiente para minha irmã. Ela continuou, impiedosa: "Desculpa não vai me dar meu vestido de volta. Vocês sempre estragam tudo. Sempre tem que ser o centro das atenções. Hoje era para ser um dia bonito, mas claro que tinha que acabar em confusão por causa de vocês." Nesse instante, alguns primos começaram a tomar partido. Uns defendiam minha irmã, dizendo que realmente era uma falta de cuidado. Outros balançavam a cabeça, afirmando que era um exagero sem tamanho. A festa, que até minutos atrás estava em perfeita harmonia, agora estava dividida. Eu, parada no meio da sala, sentia todos os olhares pesando sobre mim. Parte da família me julgava em silêncio, outra parte esperava que eu reagisse. Mas tudo que eu conseguia sentir era um nó na garganta, entre a vontade de proteger minha filha e o medo de que qualquer palavra me inflamasse ainda mais a briga. O clima de celebração se desfez como fumaça. O som alegre das músicas foi abafado por um silêncio tenso, quebrado apenas pelos sussurros e pela voz alta da minha irmã. Eu queria desaparecer. Mais do que isso, queria tirar minha filha dali, abraçá-la e dizer que nada daquilo era culpa dela. Mas, diante de todos, eu estava paralisada. Humilhada. Por alguns segundos, eu permaneci em silêncio, sentindo o peso dos olhares ao meu redor. O salão que antes estava cheio de risos e música agora parecia sufocante, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. Eu olhava para minha filha, ainda com os olhos marejados, tentando entender por que sua simples inocência tinha sido transformada em um erro imperdoável. Meu coração de mãe queimava, e foi nesse instante que percebi que não podia mais me calar. Respirei fundo, tentando manter a voz firme, mas cada palavra que saía de mim estava carregada de dor e indignação. "Chega!" Minha voz cortou o silêncio. "Basta!" Todos me olharam, surpresos, como se não esperassem que eu levantasse a voz. Minha irmã, ainda vermelha de raiva, me encarava como se estivesse pronta para retrucar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, continuei. "Ela é apenas uma criança." Falei, colocando a mão no ombro da minha filha, que tremia. "Vocês todos sabem disso. Crianças cometem erros, derrubam coisas, tropeçam, fazem bagunça. Isso é parte da infância." Minha filha me olhou com lágrimas correndo pelo rosto, e ver seu alívio quando percebeu que eu a defendia partiu meu coração, e ao mesmo tempo, me deu forças. "Não vou aceitar que ela seja tratada como se tivesse cometido um crime", continuei, encarando minha irmã. "E muito menos que meu jeito de educar seja colocado em julgamento diante de todos." Um burburinho começou entre os convidados. Alguns parentes murmuraram concordando, balançando a cabeça discretamente. Outros, no entanto, cruzaram os braços, claramente posicionados ao lado da minha irmã. Eu podia sentir a divisão no ar, como uma linha invisível separando a sala em dois campos opostos. Minha irmã deu uma risada sarcástica, sem humor algum. "Sempre a mesma história", disse ela, balançando a cabeça. "Você sempre arruma desculpas para tudo. Acha mesmo que esse acidente não poderia ter sido evitado se você tivesse ensinado sua filha a ter cuidado?" Aquelas palavras doeram como facadas, mas eu não desisti. Olhei bem nos olhos dela e respondi com firmeza: "O que não pode ser evitado é o fato de que somos humanos. Todos nós já cometemos erros. Quantas vezes você mesma já derrubou algo, já tropeçou, já fez algo sem querer? Quer que eu enumere?" Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Alguns convidados desviaram os olhos, incapazes de encarar a tensão que crescia. "A diferença", continuei, a voz agora mais baixa, mas firme, "é que ninguém te humilhou na frente de toda a família por isso. Ninguém te fez sentir pequena ou indigna." Minha filha apertou minha mão, e naquele gesto eu encontrei toda a coragem que precisava. "Eu não vou permitir que façam isso com ela. Não enquanto eu estiver aqui." Uma tia levantou a voz do outro lado da sala, tentando quebrar a tensão. "Ela tem razão. É apenas uma criança, pelo amor de Deus." Mas imediatamente outro primo retrucou: "Também não é assim. A roupa era nova, cara, e foi falta de cuidado." E assim, diante dos meus olhos,
O que antes era um momento de celebração se transformou em um campo de batalha. De um lado, os que viam a inocência de uma criança. Do outro, os que achavam que a bronca da minha irmã era justificável. No fundo, eu sabia que não era mais apenas sobre um vestido manchado. Era sobre algo muito maior. Sobre respeito, sobre limites, sobre a maneira como tratamos aqueles que não têm como se defender. E eu não ia recuar. Olhei novamente para minha irmã, que ainda me encarava com fúria, e finalizei. Pode gritar o quanto quiser. Pode tentar me humilhar. Mas não vou deixar você transformar esse momento em um tribunal contra minha filha. Não mais. O silêncio que seguiu foi pesado, quase ensurdecedor. Mas dentro de mim, pela primeira vez naquela noite, senti que tinha feito a coisa certa. O silêncio que pairava no ar já era sufocante, mas nada poderia me preparar para o que veio em seguida. Minha irmã, ainda vermelha de raiva, ergueu o queixo e, com uma voz fria e cortante, disparou diante de todos. Ou você e essa menina saem agora da minha frente, ou nunca mais conte comigo para absolutamente nada. Um arrepio percorreu minha espinha. Por um segundo, pensei ter escutado errado. Mas os olhares horrorizados da sala confirmaram. Ela tinha dito aquilo mesmo. O salão inteiro pareceu perder o ar. As taças pararam no meio do caminho. As conversas cessaram por completo. Até o riso nervoso das crianças, que antes ainda ecoava pelo canto, morreu. O clima de festa já não existia. O que restava era um campo de batalha silencioso. Minha filha, com os olhos marejados, se agarrou à barra do meu vestido. Eu podia sentir seu corpinho tremendo, como se cada palavra da tia fosse uma pedra jogada contra ela. A imagem me partiu o coração. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas minha mente girava em desespero. Ela não podia estar falando sério. Expulsar a gente? Por causa de um copo de suco? Olhei ao redor. Minha mãe, pálida, levava a mão à boca, incapaz de dizer algo. Alguns primos desviavam os olhos, constrangidos. Outros, porém, balançavam a cabeça em concordância com minha irmã, como se sua reação fosse aceitável. Aquilo me deixou ainda mais atônita. Meu marido tentou intervir, levantando-se da cadeira. Calma, não precisa disso. Foi só um acidente. Mas minha irmã não o deixou terminar. Um acidente? Essa criança é malcriada, e vocês dois não têm controle nenhum. Sempre foi assim. Vocês estragam tudo e agora querem estragar a minha noite também? A cada palavra, parecia que um nó apertava meu peito. Não era apenas sobre o vestido. Nunca tinha sido apenas sobre o vestido. Era sobre anos de ressentimentos não ditos, críticas veladas, comparações dolorosas. E agora, ela usava o erro inocente da minha filha como arma para nos ferir. Os olhares da família me pesavam como 1000 pedras. Eu sabia que qualquer resposta minha mudaria tudo dali para frente. Se eu aceitasse calada, protegeria a paz do evento, mas à custa da dignidade da minha filha. Se eu reagisse, arriscaria um rompimento irreversível. Minha irmã, impaciente, cruzou os braços e repetiu: então? Vai embora com ela ou prefere fingir que nada aconteceu? Senti as pernas fraquejarem. Por um instante, imaginei levantar minha filha no colo, atravessar aquele salão cheio de gente e desaparecer pela porta. O constrangimento seria insuportável, mas talvez o silêncio encerrasse o espetáculo cruel que ela fazia diante de todos. Mas ao olhar para minha filha, que me encarava com olhos cheios de lágrimas, compreendi algo maior. Se eu cedesse, ela cresceria acreditando que sua inocência podia ser usada contra ela, que seu lugar no mundo era sempre o de quem pede desculpas por existir. Um turbilhão de emoções me dominava. Raiva, tristeza, incredulidade. E junto delas, uma chama inesperada de coragem começava a nascer. Minha respiração acelerada denunciava o conflito dentro de mim. Eu sabia que estava diante de um momento decisivo, não apenas para aquela noite, mas para a relação com minha irmã, com minha família, e até com a imagem que minha filha teria de mim como mãe. O salão aguardava em suspense, como se todos prendessem o fôlego. A tensão era quase palpável, e cada segundo se arrastava como uma eternidade. Então, respirei fundo e apertei a mão da minha filha, sentindo sua pele úmida pelas lágrimas. Meu coração martelava, mas dentro dele começava a surgir uma única certeza. Eu não deixaria ninguém, nem mesmo minha irmã, transformar a inocência dela em motivo de vergonha. A resposta que eu daria naquele instante mudaria tudo. Eu respirei fundo, tentando manter a voz firme, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Olhei ao redor e vi os olhares divididos, alguns cheios de pena, outros carregados de julgamento.
Minha irmã permanecia de braços cruzados, como se estivesse satisfeita por me ver acuada, como se tivesse vencido. Foi nesse instante que percebi, não havia mais espaço para me calar. Com o coração pesado, estendi a mão para minha filha, que ainda tremia em silêncio ao meu lado. Seus olhinhos marejados me imploravam por proteção. Segurei seus dedos delicados, e sem olhar mais para ninguém, disse em voz baixa, mas firme: "Vamos, meu amor. Já chega." Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. O som dos nossos passos ecoava mais alto que qualquer palavra que pudesse ter sido dita. Cada passo era como um estilhaço se cravando dentro de mim. Era o meu lar, a minha festa, a celebração que planejei com tanto carinho, e ainda assim eu estava sendo expulsa, como se fosse uma intrusa. Minha filha apertou minha mão com força. Quando atravessamos a porta, senti as lágrimas finalmente escaparem. Lá fora, o ar fresco da noite parecia não trazer alívio algum. Apenas a confirmação do vazio que se instalava dentro de mim. No carro, o silêncio era pesado, quase insuportável. Minha filha, depois de alguns minutos olhando pela janela, finalmente sussurrou com uma voz frágil, que cortou meu coração em 1000 pedaços: "Mamãe, eu fui má?" Meu peito se apertou de tal forma que por um instante achei que não conseguiria respirar. Como explicar a uma criança inocente que o erro não foi dela, mas sim do mundo dos adultos, cheio de vaidade, orgulho e rancor? Como fazê-la acreditar que não era culpada, quando todos a olharam como se fosse? Segurei o volante com uma das mãos, e com a outra, acariciei seus cabelos macios. Respirei fundo para que minha voz não tremesse tanto quanto a dor que me consumia. "Não, meu amor, você não foi má. Você foi apenas uma criança. Crianças erram, derrubam coisas, tropeçam. E está tudo bem. O problema não foi você, e nunca será você." Ela me olhou com os olhos marejados e assentiu devagar, mas percebi que a culpa já havia se instalado dentro dela, como uma sombra que não deveria existir em alguém tão pequeno. Essa constatação me despedaçou ainda mais. As lágrimas que eu segurava finalmente transbordaram, deslizando pelo meu rosto sem controle. Tentei sorrir para ela, mas meu sorriso saiu trêmulo, quase quebrado. Por dentro, eu me sentia esmagada pela injustiça. Como minha própria irmã pôde transformar um acidente infantil em uma cena cruel, capaz de marcar minha filha para sempre? Enquanto dirigia em silêncio pelas ruas quase desertas, uma certeza começou a se formar em meu coração. Algo havia mudado naquela noite. Não apenas na relação com minha irmã, mas dentro de mim mesma. A linha havia sido cruzada. Segurei a mãozinha da minha filha com mais força e prometi em silêncio que nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir-se pequena, indesejada ou culpada por algo que não passou de um acidente. Se minha irmã acreditava ter me ferido a ponto de me calar, ela estava enganada. O que ela fez foi acender dentro de mim uma chama que eu mesma não sabia que existia. E, embora meu coração estivesse partido, algo me dizia que aquele não seria o fim da história. Os dias seguintes ao aniversário foram um verdadeiro turbilhão. O silêncio dentro de casa pesava mais do que qualquer grito ouvido naquela festa. Eu tentava seguir minha rotina com minha filha, mas por trás de cada gesto simples, preparar o café da manhã, ajudá-la a pentear os cabelos para a escola, ouvir sua risada enquanto desenhava, havia uma sombra. A sombra do que havia acontecido, da humilhação que sofremos e do olhar perdido da minha menina quando perguntou se tinha sido má. Enquanto eu lutava para curar nossas feridas, minha irmã fazia exatamente o contrário. Descobri, através de uma prima, que ela andava espalhando sua versão da história para toda a família. Nas palavras dela, eu era uma mãe irresponsável que deixava a filha estragar momentos importantes dos outros sem nenhuma disciplina. O acidente virou motivo de fofoca, mas distorcido, envenenado, carregado de acusações que nunca aconteceram. Cada ligação perdida, cada mensagem lida e não respondida dos meus parentes me apertava o peito. Eu sabia que eles estavam comentando entre si. Sentia como se a verdade estivesse sendo soterrada sob as mentiras que minha irmã espalhava. Era como assistir a um incêndio consumindo lentamente tudo ao meu redor, sem ter como apagar. Mas o inesperado começou a acontecer. Uma tarde, recebi uma ligação da minha tia mais velha. Sua voz, sempre firme, soava hesitante. Ela me contou que ouvirá a versão da minha irmã, mas que algo não fazia sentido. Ela estivera na festa e vira com os próprios olhos como minha filha apenas tropeçou e como a reação da minha irmã foi exagerada. "Crianças são crianças", disse ela, com ternura. "Não foi sua filha quem errou, foi a sua irmã." Pouco depois, outra prima me enviou uma mensagem. Ela dizia que, apesar de não querer se envolver em brigas,
Precisava me dizer que achava cruel a forma como minha irmã havia me tratado. Aos poucos, pequenas fagulhas de apoio começaram a surgir, vindas de parentes que até então tinham se calado. Foi nesse momento que a verdade começou a emergir, e ela me atingiu como um soco. Em uma conversa com meu próprio primo, ouvi algo que nunca tinha considerado. Sabe por que ela ficou tão fora de si? Não foi por causa do vestido. Ela está morrendo de inveja de você. Eu fiquei em choque. Ele explicou que, há tempos, minha irmã comentava nas entrelinhas sobre minha vida. Dizia que eu tinha uma família unida, uma filha doce, uma casa que construí com muito esforço. Enquanto ela se sentia estagnada, presa em uma rotina vazia. O vestido foi apenas a faísca. A explosão veio de um vulcão de ressentimento acumulado. De repente, tudo fez sentido. A intensidade da fúria dela, as palavras venenosas, a forma como transformou um acidente infantil em uma guerra pessoal, nada disso tinha a ver com o líquido derramado. Era sobre algo muito mais profundo. A incapacidade dela de lidar com suas próprias frustrações. Eu não sabia se sentia alívio ou tristeza. Alívio, porque finalmente compreendia o porquê de tanta hostilidade. Tristeza, porque percebia que minha irmã estava disposta a destruir laços de sangue apenas para aliviar um vazio dentro dela. Ainda assim, algo mudou em mim. Pela primeira vez desde o desastre da festa, eu não me senti mais culpada. Nem pela minha filha, nem por mim. Nós não tínhamos feito nada errado. E por mais doloroso que fosse admitir, talvez minha irmã precisasse enfrentar os próprios demônios antes de conseguir olhar para mim sem rancor. Enquanto eu fechava o celular após mais uma mensagem de apoio, percebi que a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra uma maneira de vir à tona. E naquele instante, com minha filha brincando na sala, sua risada enchendo a casa de luz, eu prometi a mim mesma que não permitiria que a inveja de ninguém nos roubasse a paz novamente. Os dias seguintes não foram fáceis. Eu ainda sentia no peito o peso da humilhação e da dor, mas algo dentro de mim começou a mudar. Enquanto minha irmã alimentava fofocas e distorcia os fatos para todos os cantos da família, eu olhava para minha filha e entendia. Ela era minha prioridade, minha força, meu futuro. Não seria justo deixar que a crueldade de alguém tão amargo definisse a forma como eu conduziria nossa vida. Comecei a perceber que, apesar das palavras venenosas espalhadas por minha irmã, alguns familiares se aproximavam de mim em silêncio. Eles me ligavam, mandavam mensagens, diziam que lamentavam o que tinham testemunhado. Mais do que isso, confessavam que haviam se calado por medo de conflito, mas que reconheciam quão desproporcional e injusta havia sido a reação dela. Essas vozes de apoio, mesmo discretas, me deram coragem para respirar fundo e seguir em frente. Eu sabia que não poderia mudar a natureza da minha irmã. Seu ressentimento, sua inveja, sua necessidade constante de estar no centro de tudo. Mas eu podia, sim, escolher o que fazer com aquilo. Podia decidir não me envenenar com o mesmo rancor, e sim focar no que realmente importava. Proteger a inocência da minha filha e preservar a paz dentro de nós. Foi nesse espírito que tomei uma decisão. Organizaria um novo encontro. Mas, desta vez, não seria em torno de aparências, nem de egos inflados. Seria um encontro simples, verdadeiro, cercado apenas daqueles que, de coração, estavam do meu lado. Liguei para meus pais, para alguns tios, primos e amigos próximos. Expliquei que não queria repetir velhos erros, que desejava apenas criar um espaço de alegria, de união e de amor. No dia marcado, preparei cada detalhe com calma. Nada de luxo exagerado, nada de tensão. Apenas uma mesa farta, flores simples, música suave, e a presença sincera de pessoas que realmente torciam por nós. Quando minha filha correu pela sala, rindo, todos sorriram junto com ela. Foi como se, finalmente, o peso dos últimos acontecimentos tivesse se dissipado. Eu mesma senti algo dentro de mim se soltar. Pela primeira vez desde aquele episódio doloroso, consegui rir de verdade, sem medo, sem ressentimento. Olhei ao redor e percebi. Aquela era a família que eu queria cultivar. Não necessariamente a de sangue, mas a que se constrói com respeito, afeto e lealdade. No fim da noite, quando guardei os últimos pratos na cozinha, sentei com minha filha no colo e a ouvi dizer: "Mamãe, eu gostei muito da festa. Hoje eu não fui má, né?" As lágrimas me vieram de novo, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Beijei sua testa e respondi com firmeza: "Você nunca foi má, meu amor. Nunca. O que aconteceu não foi culpa sua. E eu prometo que vou sempre estar aqui para te defender, não importa o que digam." Naquele instante, entendi que a verdadeira lição estava ali. Às vezes,
Um pequeno acidente é capaz de revelar as maiores verdades escondidas. A reação da minha irmã não teve nada a ver com o vestido manchado, mas com o coração tomado pela inveja e pelo vazio. E, por mais doloroso que tenha sido, eu precisava agradecer por esse episódio, porque ele me mostrou quem realmente estava ao meu lado, e me lembrou do que é realmente importante. A vida é curta demais para ser desperdiçada em disputas mesquinhas. A verdadeira família não é a que brilha nas aparências, mas a que se mantém firme nos momentos de crise. E a maior vitória não é vencer discussões, mas preservar a inocência e o sorriso de uma criança. Hoje, escolho seguir em frente sem rancor, mas também sem me calar. Aprendi que impor limites é uma forma de amor, primeiro comigo mesma, e depois com minha filha. Porque proteger a pureza dela vale mais do que qualquer vestido, qualquer festa, qualquer orgulho ferido. E, no fundo, sei que essa foi a maior vitória que poderia alcançar. Transformar a dor em força, o silêncio em voz, e o acidente em uma lição inesquecível.